Jesus sobre si carregou a culpa que era minha. Jesus sobre si carregou. E eu vou falar de novo porque alguns ainda não entenderam. A culpa que era nossa, Jesus sobre si carregou. Então aplauda este Deus, aplauda o Senhor nesta manhã, aplauda Ele dando glórias, porque Ele levou sobre si, Ele levou sobre si, aleluia. Obrigado, queridos. Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Que bom que você está aqui, que bom que você veio à casa do Senhor. Todos aqueles que nos visitam nesta manhã, sejam muito bem-vindos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Convido a você que está aqui conosco, logo mais no final do culto, não saia, viu? Nós temos ainda uma programação para o final do culto, porque esta semana é uma semana de festa para a nossa igreja. Esse final de semana ela está completando aí 29 aninhos. 29 anos a nossa igreja completa esse final de semana. Então nós estamos em festa. Nós iremos no final do culto cantar aí parabéns, amém? Orar por este povo, por esta igreja, no nome do Senhor Jesus, amém? Gênesis, capítulo 22, Gênesis, capítulo 22, nós vamos ler dos versículos 1 até 13, Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 13, eu estou usando aqui a Nova Almeida atualizada, de repente há alguma diferença aí, mas a palavra é a mesma. Aleluia, Jesus. Quantos acharam? Digo amém. Você que está em casa, que Deus continue abençoando a sua vida, viu? No nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui, Senhor. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu hei de lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho, e ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão,
Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Ele pegou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E todos digam graças a Deus. Podemos assentar, queridos, mas sente-se glorificando ao nome do Senhor, porque verdadeiramente Ele levou sobre si, Ele é o nosso Salvador, e você vai entender qual é a relação desta palavra com este culto de Santa Ceia, que nós estamos aqui celebrando ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, curva a sua fronte, assentado mesmo como você está. Pai, nós estamos, ó Deus, em Tua presença. Senhor, nós subimos à Tua casa para exaltar o Senhor, para bendizer o Senhor, para glorificar-te, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Salvador, meu Deus, Tu és aquele que nos resgatou, nos redimiu, Senhor. Meu Deus, o Senhor é aquele que não olhou para a nossa condição, Pai, mas o Senhor, ó Deus, independente da forma que nós estávamos, o Senhor estendeu as suas mãos, ó Senhor, e nos tirou do charco, do lamaçal, e nos firmou os pés sobre a rocha. Meu Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, por cada vida, Senhor, que está aqui. Te louvamos, ó Deus, por cada vida que está conosco, Senhor, nos lares, acompanhando através da live. Senhor, que a Tua palavra venha alcançar os corações e ministrar salvação, transformação. Pai, nós queremos nesta manhã declarar, meu Deus, quão maravilhoso é o que o Senhor fez para nós. Meu Deus, quão maravilhoso é o que o Senhor operou por nós. Por isso, ó Deus, usa a minha vida, Senhor. Usa como um instrumento nas mãos do Senhor, para a glória e o louvor do Teu nome. Amém. Amém, igreja. Louvado seja o Senhor. Amados, Abraão, ele tinha por volta de 75 anos, quando Deus chega até ele e faz uma promessa. O Senhor chega até ele e fala assim, olha, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti eu farei uma grande nação. Tu serás uma bênção. E Deus, ele faz esta promessa a Abraão. E ele fala assim, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E aqui Deus já estava se referindo ao Salvador que viria para resgatar o pecador. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas Abraão, ele pergunta, Senhor, tempo depois ele pergunta, Senhor, eu não tenho filho, quem será o meu herdeiro? Será o meu mordomo, Eliezer? E Deus responde a ele, não, aquele que será gerado de ti, este será o seu herdeiro. O tempo passou, a promessa de Deus se cumpriu. Deus cumpre promessas? Quem tem promessa de Deus? Passe o tempo que for, Deus cumpre as suas promessas. Deus vai cumprir as suas promessas. E o tempo passou, Isaac nasceu. Agora ele já era um rapaz, um jovem, bonito, assim, né? Que nem o Murilo, né, Murilo? Eita. Ele já era um jovem, um rapazinho. E então Deus, amados,
ele novamente, ele chama Abraão para mais um dedinho de prosa. Nesse texto que eu li aqui, nós vemos que Deus, ele chega até Abraão e ele fala assim: Abraão, toma o teu filho, pega ele, sabe, o filho que você ama, o filho da promessa. Toma ele, pega ele e oferece-o a mim em holocausto. Oferece ele, mata ele para mim. Eu imagino que muitas coisas passaram na cabeça de Abraão naquele momento. Muitas coisas devem ter passado pela mente dele. Porque ele teve, irmãos, que enfrentar algumas condições contrárias, adversas ao pedido de Deus. A ordem que Deus havia dado. A primeira delas era o filho da promessa. Havia uma promessa. De ti eu farei uma grande nação, Abraão. Segundo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Terceiro, aquele que será gerado de ti, este será o teu herdeiro. E agora Deus está pedindo para que Abraão mate o seu filho, o filho que ele prometeu para ele. E agora o Senhor pede o filho da promessa. Essa promessa era referente a Isaac. Mas o que nós observamos aqui neste texto, amados, é que Abraão, ele se levanta de madrugada, ele racha a lenha, ele prepara todas as coisas e ele vai para o lugar que Deus haveria de indicar. E eles vão caminhando e, de repente, Isaac quebra o silêncio. Isaac não era bobo. Provavelmente ele já teria acompanhado seu pai em vários holocaustos. Ele sabia como se fazia um sacrifício. E então ele chega até o pai e fala: pai, tem alguma coisa aí que não está batendo. Olha aqui, eis a faca, eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto, pai? Irmãos, esta pergunta mudou o curso da história, mudou a vida de Abraão. Eu acredito que essa pergunta foi uma pergunta chave na vida de Abraão. Porque pela fé, agora ele está entendendo que Deus vai fazer. Eu imagino que quando Isaac fez aquela pergunta a ele, a mente dele foi lá atrás, quando Deus fez a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra, o que será gerado de ti será o teu herdeiro, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão chamou a existência, chamou de volta todos esses pensamentos, e ele pôde entender que o seu filho não iria morrer, e ainda que morresse, Deus era poderoso, e é poderoso para ressuscitá-lo. Oh, aleluias! Mas Abraão entendeu que a promessa de Deus ia se cumprir. Eu imagino que ele foi lá atrás, e ele falou: não, a promessa vai se cumprir. É por isso que ele responde com convicção: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. É por isso, porque ele entendeu que Deus haveria de fazer algo sobrenatural. Deus haveria de fazer algo que ia mudar a história. Oh, bendito é o nome santo do Senhor. Então ele segue caminhando junto com seu filho. Ele vai, quando ele chega no pé do monte Moriá, Monte Moriá, ele fala para os seus servos: fiquem aqui com o jumento, eu vou ali com o rapaz, e havendo adorado, tornaremos a vós. Você vê a convicção que ele tinha. Olha a convicção no coração dele. Nós vamos ali apenas adorar. E depois de havermos adorado, nós tornaremos a vós. Mas Deus havia pedido para oferecer o filho. Mas nós vamos adorar. Nós vamos adorar.
E então ele sobe ao monte. Preste atenção nesta parte. Prometo para você que nós não vamos demorar. Nós temos a ceia ainda, temos coisas pela frente. Mas preste atenção. Ele chega até o topo do Monte Moriá. Ele prepara o altar. Ele coloca a lenha sobre o altar. Eu imagino que Isaac ajudando ele ali, tudo preparando o altar, como ele sabia fazer. Eu imagino que Isaac estava ali conversando com ele. Ele prepara. Flávio Josefo, o historiador, ele diz que Abraão teve uma conversa com Isaac. E o Isaac, por si próprio, deitou-se no altar. E ele prepara aquele altar, coloca o seu filho sobre a lenha. Ele pega aquela faca, e quando ele vai matar o filho, vai degolar o filho, o pai brada dos céus, o pai chama por ele: Abraão, Abraão, não faça isso. Não toque no menino, porque agora eu sei que você teme a mim. Você não me negou o seu próprio filho. Você não me negou o seu único filho. Deus, brada dos céus, e não permite. Então Abraão olha para trás e vê ali um carneiro preso entre os arbustos. Ele pega aquele carneiro e sacrifica no lugar de Isaque, o seu filho. Oh, bendito é o nome santo do Senhor. De repente você está me perguntando: mas irmão presbítero, o que isso tem a ver com este culto de Santa Ceia? O que isso tem a ver com este culto desta manhã? O que isso tem a ver? O que o Senhor quer dizer, nos mostrar? Meus amados e queridos irmãos, Deus me fez meditar neste trecho do texto, e o Senhor falou comigo grandemente neste texto. Sabe por quê? Eita glórias! Hoje eu quero falar com você, meu amado, sobre a provisão de Deus, mas eu vou falar com você de uma forma em que quase a gente não ouve, porque nós ouvimos muito falar sobre o material. Deus vai prover o milagre, Deus vai prover o dinheiro, Deus vai prover as condições para você, Deus pode prover sim, porque Ele é o Deus da provisão, é Ele que faz milagres, Ele tem todo o poder no céu e na terra, Ele pode prover. Mas eu quero mostrar para você nesta manhã, que aquele cordeiro, aquele carneiro que Ele proveu, que estava entre os arbustos, e que Abraão ofereceu no lugar de Isaque, oh, aleluias, aquele cordeiro, oh, aleluias, representa Cristo. Aquele carneiro nos remete ao Calvário. O que nos chama a atenção é que tudo isso que nós falamos aqui, tudo isso que foi falado aqui, aponta para Cristo no Calvário, aleluia, aponta para Jesus no Calvário, o cordeiro que substituiu Isaque. Ele revela o que Cristo fez por nós, e muito mais. Deus proveu o cordeiro para a substituição de Isaque. Amados e queridos irmãos, olhe para você, olhe para nós. A Bíblia Sagrada diz que a alma que pecar, esta morrerá. Ezequiel 18 diz isso. A alma que pecar, esta morrerá. Então Deus, sendo justo, Ele precisa cumprir a sua justiça. Não tem como Ele dar um jeitinho brasileiro para cobertar os nossos pecados, para esconder. Não tem como. Ele precisa cumprir, satisfazer a sua justiça. E Deus, sendo justo, não pode inocentar o culpado, ou não tem como Ele passar um pano por cima e inocentar aquele que é culpado. Então, como Deus, sendo justo, pode inocentar o culpado? A única forma
dele fazer isto é providenciando um substituto puro, imaculado, santo, um substituto que levará sobre si a culpa. A única forma dele fazer isto, dele me santificar, dele me justificar, é fazendo com que alguém assuma a minha culpa. Por isso que nós cantamos aqui: eu fui redimido pelo sangue de Jesus. Nós fomos redimidos, bendito é o nome santo do Senhor. Oh, aleluias. E Cristo nos substituiu naquela cruz, recebendo a sentença que era nossa. Eu era o culpado, nós éramos os culpados. Mas a sentença caiu sobre ele. A sentença caiu sobre Cristo. O carneiro que foi morto lá no Monte Moriá para dar vida a Isaque, mostra que Cristo morreu para que por meio da sua morte, nós pudéssemos estar aqui nesta manhã, cantando: eu fui redimido, e glorificando ao nome santo do Senhor. Aleluias. O Cordeiro de Deus, aleluias, morreu para que nós estivéssemos aqui hoje. E ainda o que nos chama a atenção, queridos, é que lá no Monte Moriá, o filho de Abraão, Isaque, o filho de Abraão foi poupado. Mas no Calvário, o Pai não poupou o seu próprio filho. Antes, pastor Vinícius, o entregou por todos nós. Antes, irmã Valquíria, ele o entregou por todos nós. Ele entregou porque ele nos amou incondicionalmente. Oh, aleluias. O Cordeiro foi morto. Oh, aleluias. Ele entregou. É por isso que João Batista, quando viu o Senhor Jesus se aproximando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluias. O carneiro foi sacrificado no Monte Moriá. O carneiro foi sacrificado, mas aquele sacrifício foi um sacrifício imperfeito. Mas o Cordeiro que foi sacrificado lá na cruz, Ele é o sacrifício perfeito para nós. Apocalipse diz que Ele é o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Nós estávamos na condição de Isaque, destinados à morte por causa dos nossos pecados. Isaque não tinha pecado, mas nós pecamos contra o Senhor. Nossos pais falharam, nossos pais pecaram, trouxeram condenação sobre nós. E a Bíblia Sagrada diz, Romanos capítulo 3, o verso 23 diz assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Paulo, ainda escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 8, ele diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isaías diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, todos nós andávamos desgarrados, cada um seguia o seu caminho. Oh, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi afligido, o Senhor Jesus foi afligido e humilhado, mas como cordeiro foi levado ao matadouro. Ele é o substituto perfeito. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Aplauda este Deus que é poderoso. Aleluia. O cenário está montado. Era madrugada de sexta-feira.
quando a notícia espalhou pela cidade de que Jesus estava preso, estava sendo conduzido a Pilatos para ser julgado, e agora aquela mesma multidão estava diante dele. E eu vou adiantar, não vou explicar toda essa hora porque nós estamos em cima quase do horário. Mas a mesma multidão que outrora gritava: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Esta mesma multidão agora estava apontando e dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Jesus estava prestes a ser morto, aleluia. E no caminho do Calvário, ele é esbofeteado, esmurrado, ele é açoitado, bateram nele com chicotes, bateram na sua cabeça com cana, humilharam o nosso Senhor, cuspiram em sua face. Mas ele vai, mas ele continua, irmã Alessandra, e ele enfrenta aquela via dolorosa, ele continua, está sendo açoitado, está sendo esmurrado, espancado, mas ele continua seguindo a via dolorosa, oh aleluias. E quando ele chega ao lugar da crucificação, furam as suas mãos com pregos, furam os seus pés, prendem-no a uma cruz, cruz que ele havia carregado. Por isso que eu disse com você, tudo isso aponta para Cristo, porque Isaac, ele carregou a lenha que seria para o seu sacrifício, e Cristo carregou a cruz, a madeira, o madeiro que era para o seu sacrifício. E nessa cruz ele foi preso, pregos o prenderam nessa cruz, e ele é levantado sobre essa cruz. Horas depois ele viu que tudo estava consumado, tudo estava feito. Horas depois ele viu, e ele disse assim: eu tenho sede. Alguém pega ali uma esponja, embebida em vinagre, coloca sobre um caniço e leva até os seus lábios. E quando ele experimenta aquele vinagre, oh aleluias, quando ele experimenta aquele vinagre, o texto sagrado do Evangelho de João, ele diz que depois de ter experimentado, ele dá um brado, e a Bíblia Sagrada, ela diz que ele grita: está consumado. Esta palavra, ela significa no grego, tetelestai. O pastor Vinícius ministrou esses dias, esse tempo atrás, sobre esta palavra. Esta palavra, ela significa, tem 3 significados. Quando o pai pede para o filho executar alguma tarefa, o filho termina aquela tarefa, ele diz: pai, tetelestai, está pronto, está feito. Quando se vai fazer um negócio, e aquele negócio está concluído, bate-se o carimbo, tetelestai, está feito. Quando se vai fazer uma compra, batia-se o carimbo, tetelestai, está pago.
E ali na cruz, quando ele experimenta aquele vinagre, ele diz: tetelestai, está consumado, está pago a dívida que era sua, a dívida que era minha, a dívida está paga, eu comprei com o meu precioso sangue. O que ele estava dizendo é que ele te resgatou, ele te comprou, ele pagou o preço, estava consumado, a obra que o Pai havia designado para ele estava completa. Então ele diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E agora, queridos e amados irmãos, nós que estávamos condenados à morte, estamos livres. Presbítero Noel, nós estamos livres. Nós que estávamos condenados a morrer, estamos livres, 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 porque Ele é que nos fez livres. Aleluia, bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Gálatas, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz no capítulo 3, no versículo 13, que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Romanos, ele escreve aos Romanos também dizendo, no capítulo 5, verso 9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Oh, bendito é o nome do Senhor. A ira de Deus que era contra nós, ela foi satisfeita na cruz. Deus satisfez a sua ira na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, queridos, é o lugar onde Cristo recebe toda a condenação que era para nós. E eu vou falar de novo, acho que só uma pessoa entendeu. A cruz do Calvário é o lugar onde Cristo recebeu toda a condenação que era para mim, que era para você. Ali na cruz, Ele pagou a dívida que era nossa. Bendito é o nome santo do Senhor. Para nós terminarmos e partirmos para a ceia, Ele morreu por você. Ele cumpriu o propósito de Deus. Ele cumpriu. E cumpriu com uma excelência. Porque Ele é perfeito. O seu sacrifício foi perfeito. Ele morreu por você e por nós. E aí eu pergunto para você: como é que nós ainda vamos negligenciar, amados, tão grande salvação? Como é que nós vamos negligenciar isto? Vivendo de forma dissoluta, vivendo contrário à palavra de Deus. O cordeiro, morto no Monte Moriá, trouxe livramento e vida para Isaac. Mas o cordeiro, morto no Calvário, nos trouxe vida eterna, amados. Não para viver de cabeça baixa, escravizado pelo pecado, mas para sermos livres, livres para adorar, para anunciar a salvação aos perdidos, livres para glorificar o teu santo nome. O Cordeiro nos trouxe vida e vida em abundância. Então levanta a sua cabeça, levante a sua cabeça. Você não é escravo, você não é escravo do pecado, você não foi gerado para viver debaixo do pecado. Levanta a sua cabeça. Jesus te fez livre. Livre para adorá-lo. Aleluias. Os obreiros, venham aqui comigo à frente, por favor.
antes de ver esta promessa se cumprir na vida dele. Se você tem promessa de Deus, você não vai descer à sepultura antes da promessa dele se cumprir, porque se Deus falou, ele está velando sobre a palavra dele para se cumprir. Então tira isso da sua cabeça, esta doença, este mal, este problema, esta situação, isso aí não é nada para Deus, é como um risco na água. E nesta noite Deus manda dizer a você: ei, 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 eu ainda sou Deus e sempre serei. Ei, eu estou aqui para agir, para atuar, para fazer, para operar sobre a sua vida. Você crê nisso? Palavra, receba uma palavra de Deus hoje para você. Se você tem uma palavra, se agarre nela e vai, porque quem garante a palavra é Cristo Jesus. Quem garante para mim e para você, a minha Bíblia, a sua Bíblia, fala assim que Ele vela pela palavra dEle, para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Ei, talvez eu tô pegando para pessoas aqui que você tá numa peleja e Deus manda te dizer: e continua pelejando. Talvez você está em casa, você está numa peleja. Eu não sei que peleja que é a sua. Se é espiritual, se é material, se é conjugal, se é material, se é filiar. Eu não sei o que você está passando, mas Deus manda te dizer nessa noite: Ele está vendo a tua peleja. Minha, na sua, nas nossas vidas. É preciso que nós, na sua ótica, na sua visão, o que isso pode deflagrar, o que isso pode causar no seio da família. em nome do Senhor Jesus, querido Deus, eu estou pedindo, intercedendo e orando por esta casa, esta família, em nome de Jesus, e todos digam amém.